tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre consumismo, né? Por que é bom a gente falar sobre esse assunto, trazer alguma reflexão crítica a respeito disso, né? Aconteceu recentemente que foi liberada a abertura do shopping, né? Do shopping, das lojas do modo geral. Passou na imprensa de como que os shoppings estavam lotados e, em especial, a praça de alimentação. A gente sabe que as praças de alimentações, onde as pessoas estão sem máscara e comendo próximo, conversando, as mesas são muito próximas, e como que o alto nível de contágio acontece ali naquela situação. Só que é tão interessante perceber essa necessidade das pessoas estarem em shopping ou ir comer naquela determinada restaurante ou fast food é tão mais forte do que às vezes essa percepção, essa necessidade de autopreservação, porque é isso que a gente está tendo hoje, né? Nos autopreservar e a nossa própria vida. Isso é o que deveria ser mais importante para a gente, né? Do que ir e consumir um determinado lanche ou ir comer um. Então, muitas vezes as pessoas não se dão conta. Se a gente pensar racionalmente, friamente, o que é mais importante? Eu tentar assegurar esse meu desejo de ir lá comer um fast food ou comer em determinado restaurante, né? E me preservar e me autopreservar, né? Entendendo que ali é um lugar de altíssimo risco de contágio. Mas isso tem muito a ver também com essa questão do consumismo a todo custo, de como nós fomos influenciados a consumir, né? E isso está muito na nossa cultura atual. Nós estamos o tempo todo sendo bombardeados por mídias, por propagandas, incentivando ao consumo às vezes inconsciente, ao consumo às vezes desnecessário. Às vezes nós já temos aquilo lá, nós temos o suficiente para passar um bom tempo sem precisar comprar determinada coisa, e mesmo assim a gente, sem sequer dar conta, nós somos influenciados por essas mídias, o marketing, pela propaganda, né? E isso está em todas as idades, né? O adulto, a criança, quando assiste um desenho animado, está o tempo todo lá, brinquedos e jogos, e incentivando a criança a querer determinada marca, determinado herói. O adolescente nem se fala, né? O adolescente, principalmente com questões de produtos tecnológicos, né, de celulares, o tempo todo lança o número 2, daqui a pouco o 2 já não serve, porque a tecnologia do 3 está mais atual, e isso não precisa de muito tempo, é questão de mês, sabe, de semanas, acaba de lançar um, já lança outro em seguida, aí olha para aquele lá que você acabou de comprar, já está ultrapassado. Isso tem um conceito né, que chama obsolescência. A obsolescência planejada, a obsolescência percebida. Obsolescência é quando uma coisa é ultrapassada, né? Que já tá, já tem já é uma coisa que não ficou velha, digamos assim, né? Que já não tem tanta tecnologia como o atual. Então, obsolescência quer dizer uma coisa que é ultrapassada já. Então, essa obsolescência planejada quer dizer que as coisas foram feitas para quebrar, foram feitas para durarem pouco tempo, né? E isso é muito perceptível porque hoje em dia a gente quase não conserta mais as coisas, né? As coisas, quando quebra, você vai comprar, a peça é tão cara que às vezes compensa você comprar outro produto. E você, hoje em dia, também quase que não tem mais essas empresas que às vezes que ficam no nosso bairro mesmo, que quase que não tem mais essas lojas de conserto de um bem.
Porque exatamente por isso, para incentivar também esse consumismo, de comprar a peça nova, de comprar um outro produto, ao invés de consertar aquele bem que ainda está em excelente estado de conservação. Então, o que se percebe no mercado hoje é que os materiais, os produtos, do modo geral, eles foram feitos com data de validade mesmo para ter um tempo determinado, né? O que não acontecia antes, que as coisas duravam, tinham uma durabilidade muito boa. Hoje já não acontece. E tem a obsolescência percebida. Essa obsolescência percebida é o que eu acabei de falar agora, de você estar com um produto ainda muito bom, o produto não está quebrado, o produto está em excelente estado de conservação e mesmo assim você percebe que ele não está bom para você porque ele ficou ultrapassado. E isso é graças a essas mídias, né? As propagandas que induz você a imaginar que aquele produto já não lhe serve porque não vai dar o status, porque o seu amigo, porque o seu parente tem um mais moderno. E isso é muito rápido, essa mudança, essa obsolescência é muito rápida. Então o produto ainda está bom, e você percebe que não está adequado mais para você porque ele já ficou ultrapassado, ficou velho. E a obsolescência planejada é que o produto quebra, às vezes ele foi feito com um prazo para quebrar, para estragar. E aí, às vezes, você não tem a peça para substituir. Quando tem, a peça é muito cara. Então, você compensa comprar outro. Então, tem essa diferença da obsolescência planejada e a obsolescência percebida, porque a obsolescência percebida, o produto ainda está em estado perfeito, mas na sua cabeça você precisa mudar ele, porque ele já ficou antigo. Então, isso tudo induz as pessoas a consumirem de forma exagerada, sem ter uma reflexão crítica a respeito do porquê que eu estou consumindo, eu tenho essa necessidade. Isso é muito triste, porque isso induz ao consumismo de forma que não percebe quanto que essas pessoas, essas indústrias, essas grandes indústrias, elas buscam exclusivamente o lucro, né? Às vezes a troco da exploração da mão de obra, às vezes da extinção de animais, às vezes da deteriorização da natureza, né? A busca insaciável pelo lucro, ela traz consequências danosas não só para a natureza, para a sociedade como um todo, porque as pessoas elas entregam muitas vezes, elas agregam, elas entendem que elas precisam ter o tempo todo e ter cada vez mais para elas serem alguma coisa. Então elas fazem uma relação direta entre o ter e o ser, né? E elas às vezes agregam o valor à sua identidade pessoal a somente essa questão do externo, do quanto mais eu tenho, mais eu sou para alguém, né, para mim. E isso traz consequências muito danosas, não só para a sua vida emocional, mas para a sua vida social, porque você deixa de observar outras coisas que são muito mais importantes, né? Enquanto você está na busca desenfreada, trabalhando para comprar alguma coisa, trabalhando demais para ter alguma coisa, para ter o material que às vezes é importante, o consumo consciente, o consumo para as suas necessidades básicas, para manter a sua vida de um modo confortável, mas quando essa coisa se torna exagerada, quando você vive em função disso, eu trabalho em função de querer trocar um celular, de ter um bem para mostrar, para suprir essa necessidade que não é a mais elementar na sua vida. Então você deixa de saborear outras coisas que são importantes, que é o estar com a família, que é ir passear numa praça e desfrutar na natureza, sabendo que quanto menos você consome, quanto menos você vai por esse caminho aí do consumismo exagerado, sem ter essa crítica, você preserva essa natureza, você deixa de contribuir com essa exploração exagerada, essa exploração desumana
das pessoas, e é isso, ter, é consumir, porque a gente vive nessa sociedade de consumo, a gente está inserida, a cultura é muito forte, é importante a gente consumir, lógico que a gente precisa, e a gente, como eu falei, a gente está nessa sociedade, a gente é influenciado por ela, não tem como a gente ficar alheio ao momento, né, ao que a gente vive atualmente. Mas a gente pode fazer esse consumo de forma mais consciente, mais crítica, né, observar assim, eu tenho bastante coisa, o que eu posso desfazer em vez de comprar, o que eu posso reformar, né, que eu posso, em vez de ficar acumulando coisas desnecessárias, eu posso doar, e é isso, isso torna a gente consumidores mais conscientes, né? Entendendo que quanto mais eu consumo de forma desnecessária, isso tem uma reação em cadeia, né? O consumismo, ele não é ali só comprar o produto e levar para casa, ele tem outras coisas que tá por trás da fabricação daquela peça, né? O que quando eu compro uma coisa, o que tem, o que aquela empresa o que ela fez de bom e de ruim para a sociedade. Eu acho que é isso que a gente tem que analisar quando a gente também vai ver o que essa empresa tem de responsabilidade social. Eu acho que é uma coisa bem interessante, que hoje em dia as pessoas já estão tomando mais consciência, né, de como tem essas mega corporações, o que elas fazem de produtivo para a nossa sociedade que mereça nos ter como consumidores dessa marca. E é isso. É uma reflexão que eu achei pertinente para a gente ter, né, nesse momento que a gente está vivendo. Eu sempre trago para o aqui e agora, porque a gente está vivendo realmente um momento atípico da nossa história, né, um momento que a gente deveria prestar atenção e as pessoas estão correndo. E gente, eu não estou fazendo uma crítica exclusivamente a essa pessoa, mas como que a cultura é forte sobre a gente, né, a ponto de a gente não perceber o risco que a gente está correndo da nossa vida em ir ficar horas lá sentado numa praça de alimentação comendo todo mundo junto ali. Então é uma crítica, de algum modo, sim, uma crítica social, da gente não perceber isso, é a nossa vida, é a nossa autopreservação, a gente deveria tomar isso como sendo prioridade nesse momento. A gente está, às vezes, indo para shoppings, indo comer, indo se divertir, né, indo para festas, fazendo aglomerações, e então esse impulso do consumismo, do prazer, do lazer a todo custo, ele está desconsiderando a nossa realidade. Então isso é uma reflexão que a gente deveria fazer nesse momento, tá bom? É isso, pessoal. Um forte abraço. Eu encontro vocês então no nosso próximo vídeo e também nos nossos grupos durante a semana para a gente refletir sobre esse tema, tá bom? Forte abraço e até lá!